Olá pessoal, sejam bem-vindos ao De Primeira, que nessa semana só tem eu e o Guilherme aqui no estúdio da TVT, mas com bastante assunto aí para vocês. Vocês vão ver, aguardem um pouquinho. Gui, tudo tranquilo aí? Vamos lá, vamos ver se você tá bem aí. Que camisa eu tô usando hoje? E Nápoles, você tava pra ler, deu pra ler, agora você não me enganou. Ah, não te peguei. Você não me enganou não. Essa aqui é do Maradona. Exatamente. E essa daí, do Dwayne Wade? Do Não, Miami não, Heat? LeBron James. Aí, ó. 1-0 para você já. Bom, nosso primeiro assunto é bem polêmico, é o Água Santa. A equipe de Diadema faria o primeiro jogo da Série A3, o primeiro mesmo, abertura do campeonato contra o Noroeste, sábado às 10 da manhã, no campo do Inamar. Até aí tudo bem, Guilherme já estava programado, só esperando a partida, ia até dormir cedo, mas de repente a Federação Paulista soltou uma nota lá, divulgou, né, na verdade, uma liminar do Ministério Público suspendendo a partida. De repente. E aí foi aquela correria. Eu, Guilherme, já nem estava trabalhando mais, correndo atrás de informação. E no fim ficamos sabendo que o problema foi uma das arquibancadas novas do estádio do Inamar. Que, segundo o Ministério Público, não tinha segurança para o público. Fala um pouquinho mais, Gui, que você que passou o fim de semana acompanhando essa história aí. A gente conversou no sábado de manhã, no horário da partida, inclusive, que seria a partida com o diretor de futebol, o Lareto Lima. E o Lareto passou melhor o que aconteceu, né? Durante esse mês de janeiro, com as chuvas, né, as fortes chuvas que normal, né, do verão brasileiro, uma parte da arquibancada nova que fica na entrada oposta, né, a arquibancada fica na entrada oposta ao estádio, ela cedeu, uma parte dela cedeu, aí foi conversado com a Polícia Militar sobre isso, a polícia falou, ó, isolando essa parte, tudo bem, a gente diminui a capacidade, vocês conseguem realizar o jogo. Agora a Água Santa falou, tudo bem, tá certo. Isolaram aquela parte, por eles estava tudo bem. Só que a promotoria da justiça no Ministério Público desde Diadema tinha entrado já com uma ação de que não haveria segurança para aquilo. Entrou com uma liminar contra aquela situação. O que deveria ser feito? A federação, em conjunto com a Polícia Militar, avisaram o Ministério Público, ó, tá tudo bem, a gente já viu, tá liberado, não tem problema nenhum, vai diminuir a capacidade, o clube está ciente, tudo certo. Só que isso não foi feito. Isso não foi feito, o Água Santa ficou vendido na situação, achando que estava tudo bem, tanto que no site da Federação Paulista está liberado o estádio, em todos os seus laudos, todas as suas situações, está liberado. Se aguardava que não ia ter problema nenhum, então o Água Santa estava tranquilo. Chegou na sexta-noite, a Federação não tinha feito esse diálogo com o Ministério Público, com a liminar na mão, a Federação não ia bater de frente com o Ministério Público. Simplesmente faltando aí menos de 10 horas, né, sei lá, por aí para o jogo, foi lá e suspendeu a partida. Vai ter que acontecer uma nova data que será talvez já divulgada na segunda-feira. A gente até pode falar com propriedade do assunto, quem estiver acompanhando essa história do estádio do Inamar desde o ano passado. O Água jogou lá a segunda divisão tranquilamente. Naquela época só cabia 5 mil pessoas no estádio. Só que, de acordo com o regulamento da A3, que é o campeonato que o Água vai jogar agora, porque subiu no ano passado, a equipe precisa ter um estádio na própria cidade que caiba pelo menos 10 mil pessoas. É um absurdo isso. Exatamente. Nem a Série A1 do Campeonato Paulista consegue levar 2, 3 mil pessoas por jogo. Enfim, começou aí a discussão. Isso. Então, se você pensar bem, a culpa toda é da Federação Paulista. Não precisava ter essas duas arquibancadas novas, que no fim acabaram impedindo o jogo, a realização do jogo. E aí foi o que você falou também, faltou um pouco de comunicação do Ministério Público, Polícia e Federação Paulista. O Ministério está no direito dele, ele tem que defender, né, o torcedor, vamos dizer assim. Entrou com a liminar, está ali, se a Federação vai lá, ó, tá tudo certo aqui, mostra direitinho, a gente fez o que precisava fazer, a segurança está garantida, o Ministério ia te retirar o liminar e falou, tá tudo bem, então vocês são responsáveis pelo jogo, pode fazer. Agora, chegar na sexta-noite, jogar às 10 da manhã no sábado e ninguém viu nada, absurdo do absurdo, né? Mas, mais uma vez, Federação Paulista é maior federação de futebol do Brasil. Tem mais dinheiro, tem mais receita, mais condições, mais colaboradores e consegue me fazer esse tipo de coisa ainda. É impressionante. E a gente está falando de um clube que tinha expectativa de levar 7 mil pessoas na estreia no campeonato. Não é igual São Caetano que leva lá 300, 400 pessoas, não. Muita gente já tinha comprado ingresso. E como que fica esse pessoal? Exatamente. Eu acho que mais, além de prejudicar o torcedor, com certeza muita gente foi no sábado sem saber nada lá de manhã e bateu de cara na porta. Além disso, e o Noroeste, como é que fica nessa situação? Viajou lá de Bauru, no interior de São Paulo, chegou na sexta aqui, pagou hotel para ir embora no sábado, vai ter que jogar de novo, porque o jogo vai ser remarcado. Com certeza com uma distância entre outro jogo menor, vai ter, quer dizer, cansaço maior.
é só erro, é impressionante mesmo. Resumindo, antes dessas arquibancadas novas, o Inhamar já recebia 5 mil pessoas, o suficiente para jogar a terceira divisão do Campeonato Paulista, que nem a primeira é grande coisa. Mas vamos falar um pouquinho de bola rolando, Guilherme? Pela Série A1 do Campeonato Paulista, o São Bernardo empatou com o Ituano em 0-0. Gui, esse ataque do São Bernardo, os atacantes mesmo, tá difícil ali o negócio, né? Para marcar um gol, desencantar. A gente tinha uma dúvida quanto ao São Bernardo, depois de conseguir 3 vitórias tão boas, né, no começo do campeonato, e depois de ter perdido em casa para o Audax, como é que ia ser a reação do São Bernardo depois disso. Quando você está com uma confiança muito elevada, consegue ganhar 3 jogos, tranquilo, né, você está bem. Aí você perde em casa para um rival, do jeito que foi, jogou no finalzinho já e tal, fica, né, como é que vai ser a reação no próximo jogo? Será que a confiança vai cair e tal? E assim, o São Bernardo fez a partida mais normal possível, que é a marcação muito forte atrás de sempre, buscando contra-ataque. O de sempre é o modelo de jogo implantado pelo Boaro. E lá em Itu não ia ser diferente. Uma coisa que prejudicou muito os dois times, né, foi o calor. O calor em Itu é um absurdo já normalmente. Uma partida, né, que começou às 5 da tarde, se você pegar o horário de verão, às 4, na verdade. Calor muito forte. Né, então o São Bernardo resguardou muito, deixou mais o Ituano com a bola. E aí faltou um pouquinho de oportunidade mesmo. Quando conseguiu criar alguma situação de contra-ataque, não conseguiu resultar em gol. Teve poucas emoções de jogo, uma bola na trave de cada lado no primeiro tempo e tal, mas foi um empate que o Boaro queria, né? Um pontinho ali para retomar essa confiança, não perdemos, jogamos fora de casa. Lembrando que o São Bernardo, nessas 6 primeiras rodadas, 4 jogos são fora de casa. Já conseguiu vencer 2 e empatou 1. E tinha uma projeção de 9 pontos antes do campeonato. Exatamente, então já está com 10 pontos, tem mais um jogo fora de casa, agora pega a Penapolense na quinta-feira, dia 6, né, às 7h30 da noite. Mais um jogo fora de casa, não duvido que o Boaro queira mais um pontinho ali para ficar tranquilo. Não está errado também, agora, não pode ficar vivendo disso também. O ataque, como você disse, precisa melhorar, precisa estar mais forte, né. Perdeu o Careca, né, logo na terceira rodada ali, perdeu o Careca, que é complicado, perdeu um atacante como ele. O Márcio Diogo também não jogou agora contra o Ituano por contusão. Os problemas de contusões estão graves no São Bernardo. O Marino, né, se machucou no primeiro tempo. O Edson já havia se machucado contra o Audax. Então você junta tudo isso, o Boara está tendo que utilizar e rodar esse elenco de verdade. E aí você cai um pouquinho em entrosamento, cai um pouquinho a qualidade em alguns momentos. O São Bernardo está buscando de novo. Um ponto contra o Penapolense não é um mau resultado. Essa história de lesão aí, o Márcio Garcia, que é reserva até da equipe, sofreu uma lesão também. Exato. No último domingo. Um jogo treino contra o Jeonbuk, da Coreia do Sul. Nem me pergunte que time é esse, eu não tenho mais informações, me desculpem. E o Tigre é o vice-líder do grupo C, que com 10 pontos, que nem você falou. Está com 4 à frente da Ponte Preta, que eu acho que é a equipe que vai brigar com a equipe aqui da região por uma vaga na segunda fase, nas quartas de final. Para quem não sabe, as 2 primeiras equipes de cada chave se classificam para o mata-mata. O Santos é o líder do grupo, deve passar em primeiro, está goleando todo mundo. E aí vem São Bernardo e Ponte brigando pela segunda vaga. O Paulista e a Portuguesa estão bem abaixo nesse grupo, dificilmente vão brigar por alguma coisa nesse campeonato. O São Bernardo vai brigar com a Ponte Preta mesmo, é o natural, né? E a questão agora não é tentar não perder pontos mesmo. Fora de casa, buscar pelo menos aquele pontinho que é importante, mas utilizando essa força do contra-ataque, que é o modelo de jogo do Boaro, precisa ser utilizado e que saiam os gols, como saiu contra o 15 de Piracicaba, como saiu contra o Corinthians fora de casa, contra a Penapolense, quem sabe volte a dar certo. Gui, você escapou do sol lá de sábado de manhã, lá em Diadema, no campo do Inhamar, mas à tarde no Brunão não teve jeito. Foi lá acompanhar o Ramalhão, que venceu o Marília por 1-0 e está entre os líderes da Série A2 do Campeonato Paulista. Começou muito bem o Ramalhão, Gui. Enquanto a gente vê o gol aí, o gol foi marcado pelo Miller Fernandes, né? Uma jogada muito bem feita. Aí a gente pode ver o Ramalho na jogada, ele tinha acabado de entrar. Foi a primeira jogada dele, fez uma tabela bonita com o Nunes achou o Miller e o Miller não perdeu o gol. Que a gente pode dizer do jogo do Santo André, o Santo André realmente, como ele já previa antes da competição, o Santo André tem tudo para subir mesmo. Tem um elenco forte e é isso que faz diferença no Campeonato da A2, que você joga meio de semana, fim de semana, ainda mais com esse calor que a gente está vivendo, que você precisa ter um lado físico muito forte e que os jogadores que entrem bem, né? O Santo André está tendo isso. No primeiro tempo, o Diogo Orlando se contundiu, conseguiu levar ainda um pouquinho. Quando o Ramalho entrou depois, o Ramalho tomou conta, entrou muito bem, né, distribuindo o jogo com qualidade, usando a experiência dele. Depois entrou o Elvis também, mais uma vez dando diferença ao time. Os dois entraram muito bem. O Santo André teve problemas para entrar na zaga do Marília, joga com 3 zagueiros, né? Sempre sobrando um. É um time bem defensivo mesmo. O Marília chegou pouquíssimas vezes. Teve um contra-ataque, que eu me lembro, no primeiro tempo, que realmente deu um susto no Santo André, que o Saulo teve que fazer uma grande defesa.
Do resto, o Santo André dominou o jogo, assim, teve a posse de bola. Agora, faltou achar mais jogadas. Teve poucas chances de gol durante o jogo. E nessa jogada, o Miller foi muito feliz. Depois fez 1-0, aí aquele negócio. O Marília teve que se abrir, buscar um empate, deu mais espaço. O Santo André teve mais chances de matar o jogo, até com mais facilidade. Sofreu um pouquinho no final, fez o torcedor ficar um pouco angustiado. Mas conseguiu mais uma vitória. É um dos líderes aí, 7 pontos, 2 vitórias, um empate. Tá tranquilo. E agora pega exatamente o líder, né? Que é o Velo Clube, na quarta-feira. Os dois têm 7 pontos. Exatamente, o Velo Clube tem, pelos empates, né? Tem saldo de gols maior, mas a mesma pontuação, quer dizer, jogo importantíssimo, jogo de 6 pontos, né? Conseguir uma vitória lá em Rio Claro seria muito importante, mas o empate não é ruim para o Santo André. Tá no caminho certo, tá trilhando certinho a busca pela volta aí à elite. Nesse caso aí da Série A2, mais uma vez a gente tem que fazer uma crítica à Federação Paulista. O Roberto Fonseca, que é técnico do Santo André, ele comentou comigo logo na estreia que a equipe tinha um total de 11 ou 12 jogos até o Carnaval. Cara, o Carnaval é praticamente daqui a um mês. Exatamente. Aí eu olhei a tabela, é 2 jogos por semana. E outra, é muito jogo 10 da manhã, 4 da tarde, quando na verdade é 3, por causa do horário de verão. E ele falou isso depois do jogo também, né, Gui? Falou sim. Ele exemplificou da seguinte maneira: a gente treinou em Jacutinga, né? O Santo André treinou em Jacutinga, em Minas Gerais, sobre um forte calor, porque já sabia que isso ia acontecer, que o calendário já não né, prevalecia para o Santo André. Então já treinou sob o calor mais, né, forte possível, para quando chegar tivesse um pouco mais acostumado. E é isso que aconteceu. Ele falou: nosso lado físico está prevalecendo, a gente tem que vangloriar aí a preparação física do Santo André, porque está sendo bem feita, porque não é fácil. Calor muito forte e o ritmo de jogo mais lento. Né? Não só do Santo André, como o próprio Marília também se resguardando no primeiro tempo, né? Correndo menos piques, né? Porque não dá. O calor é muito forte, o cansaço de jogar meio de semana e fim de semana, viagens longas. Pô, Marília são 500 quilômetros. Imagina o time vir de lá, né? Aí pegar esse calor é complicado mesmo. E como você disse, a sequência é muito forte. 12 jogos antes dentro de um mês e pouco é muita coisa. Nesse aspecto, até que o São Caetano deu um pouquinho mais de sorte. Tá fazendo partidas à noite. Se bem que são aqueles jogos, né, que dá um sono também, Gui, mas pelo menos o São Caetano venceu o Guaratinguetá no sábado. Foi a primeira vitória do Azulão no campeonato e deu uma tranquilizada na torcida que estava brava já. Mais uma vitória na Bacia das Almas, conhecida Bacia das Almas. Perdeu os 2 primeiros jogos, né, quem diria, para Itapirense e Batatais, não menosprezando a história dos 2 clubes, obviamente, mas a gente conhece o São Caetano por tudo que já conquistou, né, tudo que já fez. Estrear nas 2 primeiras rodadas perdendo para esses times é complicado. E aí pegou o Guaratinguetá nesse sábado no Anacleto e conseguiu fazer o gol da vitória aos 48 do segundo tempo. Foi o último lance do jogo. Depois de uma grande defesa do goleiro do Guará, no rebote o Wesley conseguiu fazer o gol. E aí a tônica disso acabou o jogo, apitou o juiz, todo mundo ajoelhado, caindo no campo, chorando. Né? Para você ver. Olha quando o São Caetano chegou. Primeira vitória na 3ª rodada no Campeonato Paulista da Série A2, os caras estavam chorando em campo praticamente, porque venceram o jogo. Pra você ver como o São Caetano está precisando voltar aos tempos gloriosos. O técnico Nedo Xavier tinha dito, depois da segunda derrota, que tinha que mudar algumas coisas ali, que ia cobrar muito mais, se precisasse de mudanças no elenco, inclusive, que acabou de começar um trabalho, ele iria fazer, e tanto que tem jogadores chegando nessa semana ao São Caetano. A situação não é muito boa lá não, mas a vitória realmente dá um pouquinho mais de confiança, um pouco mais de respiro ao time do Azulão. E o fim de semana foi cheio aí no esporte da região. Queria destacar também a vitória da seleção feminina de handebol sobre a República Dominicana, por 19 gols de diferença, não lembro o placar exato. Foi a primeira apresentação do Brasil depois do título mundial. E nesse fim de semana também teve o começo dos principais campeonatos de futebol amador em São Bernardo e Diadema. As divisões especiais, começar que o pessoal gosta de falar. Movimentar muita gente, com certeza, nos finais de semana nessas cidades. Né? É verdade. E o nosso programa vai acabando, Gui. Queria mais uma vez agradecer aqui a sua presença, os seus comentários sempre lúcidos. A gente espera que as coisas aconteçam bem, futebol do ABC de novo nesse meio de semana, né? São Bernardo, Santo André, São Caetano. São Caetano, que a gente não citou agora, pega o Guarani fora de casa, né, na quarta-feira, consiga mais um bom resultado, porque o Azulão, que fase. Valeu, Gui, uma boa semana aí, um abração para todos.